E se um único livro pudesse, literalmente, mover a Terra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de uma obra que fez exatamente isso. Uma obra que mudou para sempre o nosso lugar no cosmos. Olha, é para parar e pensar, né? Durante 1500 anos, uma verdade assim fundamental sobre a nossa realidade, que todo mundo aceitava, sabe, de reis a camponeses, estava simplesmente errada, completamente errada. E esse consenso de séculos, bom, ele estava prestes a desmoronar. Essa verdade era o que a gente conhece como geocentrismo. Mas olha, não era só uma teoria científica, não. Era muito mais que isso. Era um pilar da filosofia e da religião. Era a ideia de que a humanidade estava, literalmente, no centro de toda a criação. 1500 anos é muito tempo. Pensa em tudo que aconteceu nesse período. Impérios inteiros surgiram e desapareceram e todos eles acreditavam nisso. A ideia estava mas tão enraizada na cultura, na ciência, na fé, que desafiar isso não era só uma questão de discordar, era como abalar os próprios alicerces do mundo. E é aí que a gente chega no ponto central da questão. De um lado, tínhamos o geocentrismo, com a Terra ali como a estrela do show. Do outro, uma ideia nova e bem perigosa para a época, o heliocentrismo, a ideia de que o Sol, e não a Terra, estava no centro. A pergunta que fica é, quem foi a pessoa que teve a coragem de propor uma mudança tão sísmica? Bem, essa mudança gigantesca não começou com um grande alarde, não. Na verdade, foi o contrário. Começou com um trabalho silencioso, meticuloso, de um homem só, Nicolau Copérnico. E o Copérnico, veja bem, não era só um astrônomo. O cara era um verdadeiro polímata, um gênio da Renascença. A mente dele passeava pela matemática, pela medicina, pela teologia, e foi essa mistura de conhecimentos que deu a ele uma perspectiva que mais ninguém tinha. Ele conseguiu enxergar o que os outros simplesmente não viam. Então, fica a pergunta, né? Por quê? O que leva alguém a arriscar absolutamente tudo para desafiar uma verdade que estava de pé há 1500 anos? A resposta não era só sobre precisão, sabe? Copérnico era um matemático. E para ele, a matemática tinha que ter beleza. O modelo antigo, o de Ptolomeu, era uma bagunça. Era todo complicado, cheio de ajustes, de gambiarras para fazer os cálculos fecharem. Copérnico pensava, poxa, a criação de Deus tem que ser mais simples, mais elegante, mais harmoniosa. E foi essa busca por harmonia que o levou a escrever a sua obra-prima, Das Revoluções das Esferas Celestes. O próprio título já era uma bomba, né? Já anunciava a revolução que estava por vir. A ideia de colocar os céus para se mover de um jeito totalmente novo. E olha, não era uma ideia jogada ao vento, não. O livro era uma verdadeira fortaleza de lógica. Ele foi dividido em 6 partes, super bem estruturado. Copérnico não só apresentou o modelo dele, ele construiu todo um argumento, passo a passo, com matemática rigorosa, com tabelas de dados para provar o que estava falando. Era ciência pura, não era achismo. No fim das contas, tudo se resumia a 3 ideias, que basicamente viraram o mundo de ponta cabeça. Primeira, o Sol é o centro. Segunda, a Terra gira em torno do Sol. E terceira, a própria Terra gira em seu eixo, o que explica o dia e a noite. Parecem coisas simples para a gente hoje, né? Mas na época, isso era heresia pura. E essa citação dele mostra perfeitamente o jeito que ele pensava. Para Copérnico, colocar o Sol no centro não era só uma questão de deixar a matemática mais simples. Era mais bonito, esteticamente falando. Fazia mais sentido, era o único lugar que fazia jus à lâmpada que ilumina o universo inteiro. Ok, mas como é que o mundo reagiu a uma ideia tão radical assim? A resposta, infelizmente, não foi com aplausos. Foi primeiro com um silêncio ensurdecedor, e depois com uma polêmica gigantesca. A reação inicial foi de pura descrença. Os astrônomos olharam e pensaram, um truque matemático interessante, mas não é a realidade. A Igreja viu como uma ofensa direta às Escrituras, e as pessoas comuns achavam simplesmente um absurdo. Afinal de contas, ninguém sentia a Terra se mexendo, né? E essa linha do tempo aqui, nossa, ela mostra bem a batalha longa e difícil que foi para essa ideia ser aceita. O livro foi publicado em 1543. Em 1616, a Igreja Católica foi lá e colocou ele na lista de livros proibidos. E essa proibição durou quase 300 anos. Só foi retirada em 1835.
Isso dá uma dimensão do quão perigosa essa ideia era considerada na época. E isso nos faz voltar para o homem por trás de tudo isso. O Copérnico sabia o tamanho da bomba que ele tinha nas mãos. Ele hesitou por décadas antes de publicar. Ficou anos refinando o trabalho. E não era só por medo da perseguição da igreja, não. Era medo de ser ridicularizado pelos próprios colegas, pelos outros cientistas. E a história ainda tem um detalhe, um plot twist, por assim dizer. Para tentar proteger a obra, um teólogo adicionou um prefácio ao livro. O detalhe foi sem o conhecimento de Copérnico. E nesse prefácio, ele dizia que o modelo era só uma hipótese matemática, não a realidade. Foi uma manobra, uma tentativa de acalmar os ânimos e evitar a fúria das autoridades. Mas sabe como é? Apesar de toda a confusão, de toda a controvérsia, o impacto do livro foi inevitável. As sementes que ele plantou, elas germinaram e acabaram redefinindo, para sempre, o nosso lugar no universo. Porque o livro de Copérnico não foi o ponto final da história, foi o pontapé inicial. Foi ele que acendeu a chama do que a gente chama de revolução científica. Pensa só, Galileu, Kepler, Newton, todos esses gigantes da ciência construíram o que fizeram em cima da base que Copérnico deixou. Mas se a gente for além da ciência pura, qual foi o impacto mais profundo desse livro? Qual é o maior legado dele? Aquele que dura até hoje. A resposta, na verdade, é filosófica. O livro foi um soco no estômago do orgulho humano. De uma hora para outra, a gente descobriu que não era o centro de tudo. Éramos só habitantes de um planetinha girando em volta de uma estrela comum, no universo gigantesco e talvez indiferente à nossa existência. E essa é, talvez, a mensagem final e mais poderosa de todas. O livro de Copérnico não era só sobre o céu, era sobre a busca pela verdade. Ele provou que a verdade não vem da autoridade ou da tradição, mas sim da observação, da lógica, da razão. Ali nascia a ciência moderna. E a gente termina com essa reflexão. A realidade, ela não se importa com os nossos desejos ou com o nosso orgulho. A busca pelo conhecimento exige coragem. A coragem de seguir as evidências, não importa para onde elas apontem, ou o quão desconfortável seja o resultado. Essa, no fim, é a grande lição de Copérnico. E ela é tão importante hoje quanto era há 500 anos.